sentar, fique bem à vontade, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que também estão em casa nos vendo nesse momento, sejam todos muito bem-vindos, amém? Eu gostaria de iniciar esse culto de uma forma diferente, né? Nós temos como colocar aquele vídeo, Sara? Eu gostaria de colocar um vídeo que nós fizemos de um batismo, né, que nós tivemos há 2 finais de semana atrás, né? 2 finais de semana atrás. A gente acaba não colocando, e quando vê já foi há muito tempo, né? Então eu gostaria de... Quero nascer de novo. Não dá para... Pai do Espírito Santo. Nascer de novo da água e do Espírito Santo. Tudo que eu mais quero é te adorar. 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 Vem, Espírito Santo, minha força vem de ti, meu socorro vem de ti. Glória a Deus. Podem acender a luz. Nós tivemos aí alguns irmãos que se batizaram, né? Amanhã nós temos mais duas vidas que vão descer as águas. Eu estarei fazendo o batismo de mais 2 vidas amanhã. No dia 16, eu estarei fazendo um batismo lá em Votorantim, da irmã Solange, que vai estar descendo as águas lá. E provavelmente, eu não sei ainda se dentro desse mês, nós também teremos o Kaique e a Carol ali que estão se programando, né, para se batizar. Isso alegra demais o nosso coração, é Deus fazendo a obra, é Deus trabalhando na vida de muitas pessoas, né? E eu creio que isso é só o começo de muitas e muitas coisas que Deus ainda tem para fazer no meio do seu povo, amém? Nós estamos iniciando mais um mês, estamos iniciando mais um tema, né? Um novo tema que nós vamos trabalhar. E antes de nós falarmos da palavra de Deus, e nós entrarmos naquilo que eu quero trabalhar ao longo desse mês, eu quero começar esse mês de uma forma diferente. Eu quero começar esse mês liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Esse mês vai ser um mês sobrenatural para você e para a sua família. Eu declaro que não vai faltar a presença de Deus na tua casa. Eu declaro um mês de portas abertas, de bons negócios, de bons faturamentos. Um mês de promoção sobre você, sobre a sua casa, no seu trabalho. Você vai se destacar, suas mãos serão abençoadas, e aonde você colocar as tuas mãos será abençoado. O Senhor vai proteger você e os teus, e mal nenhum virá contra você e contra a sua casa. Ele será o teu provedor, e você vai ver, não faltará na sua casa nem coisa grande, nem coisa pequena, porque de uma maneira sobrenatural Ele fará milagres na sua vida. Você vai ver a mão do Senhor ao longo desse mês trabalhando ao teu favor, em nome de Jesus. Receba. E se você crê, meu irmão, diga: é meu, é meu. Tenha fé e declare isso sobre sua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Nós estamos entrando num novo tema, como eu falei, e esse mês eu quero falar sobre a importância da presença de Deus. Nós temos vindo já há algum tempo falando sobre alguns temas que eu entendo que são temas desafiadores para nós. E eu vejo que esse tema, novamente, ele vem para nos trazer desafios, né? E eu vejo também que tem muito material aqui para que os pequenos grupos, né, nos lares possam debater sobre o assunto, possam conversar, esmiuçar bastante sobre esse assunto e aprender e a valorizar essa presença de Deus.
E eu quero usar como base um texto que está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, amém? Êxodo 33, 15. Dá um suporte para Sara. Amém? Você que trouxe a tua Bíblia aqui. Senão você vai me ouvindo aí, tá bom? Então ele diz assim, ó. Primeiro eu vou trabalhar na versão NVI e depois eu quero ler uma outra versão também. Ele diz assim: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Agora eu quero ler numa versão que é a Nova Bíblia Viva. E ele diz assim: então Moisés disse: se a sua presença não for comigo, não nos mande sair deste lugar. Até aqui. Feche os teus olhos, eu quero orar. Pai, oh Deus, precioso e poderoso Tu és, Pai. Como é bom estar na Tua presença, como é bom estar na Tua casa, Senhor. Como é bom poder adorar o Teu nome, como é bom poder ouvir a Tua palavra. Tua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, Pai. O que seria de nós se não fosse a Tua palavra, que todos os dias nos coloca no centro da Tua vontade, Senhor. E nesse momento nós paramos para partilhar a Tua palavra. E eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que a luz da Tua palavra se acenda dentro de cada um de nós, Pai. E enquanto a Tua palavra for sendo ministrada, o Senhor possa ir mostrando para cada um de nós, de uma maneira muito íntima e particular, coisas que o Senhor quer mostrar nesta noite. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade de trabalhar neste lugar. Nós estamos juntos servindo nesta noite. Eu e o Senhor estamos aqui para trabalharmos em conjunto. Então, por favor, me ajude, enquanto eu estiver falando, vai testificando no coração de cada filho teu e de cada filha. Meu Deus, no nome de Jesus, de uma maneira muito íntima, muito particular, de uma maneira que ele consiga entender, que ela consiga entender, que essa palavra entre, penetre no coração deles, trazendo mudança, transformação, decisão na vida de cada um deles, Pai. Eu reconheço a minha limitação e eu declaro a minha total dependência no Senhor. Aliás, eu me humilho aqui neste altar, porque de mim mesmo eu nada tenho para oferecer. E eu estou aqui na total dependência Tua, Espírito Santo. Usa-me do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Eu estou à Sua disposição. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, esse versículo eu tenho meditado nele já tem algum tempo, né? E eu confesso a vocês que muitas coisas Deus tem trabalhado dentro do meu coração ao meditar nesta resposta especificamente deste homem para Deus. E eu quero ao longo desse mês levar você a refletir sobre isso também. Mas eu quero começar dizendo que todos nós corremos atrás de tantas coisas que são legítimas na nossa vida. Corremos atrás da nossa saúde, corremos atrás dos nossos sonhos, corremos atrás dos nossos projetos, corremos atrás das nossas finanças, corremos atrás do nosso crescimento. Estamos o tempo todo correndo atrás dessas coisas. Mas nessa noite eu queria trazer algo muito sério para você refletir. Porque nós corremos o risco de ganharmos todas essas bênçãos, de que nós estamos correndo atrás, e perdermos o abençoador. Nós podemos sim realizar os nossos sonhos, conquistar os nossos objetivos, realizar os projetos que nós temos, atingir alvos que nós estabelecemos. Podemos sim, mas corremos um grande risco de sermos abençoados e perdermos o abençoador. E isso, querido,
É muito sério, porque Moisés está nos ensinando nessa noite que a maior tragédia que pode acontecer na vida de um cristão, ouça bem isso, a maior tragédia que pode acontecer na vida de um cristão e até na vida de uma igreja, não é ter falta das coisas, mas é ter falta da presença de Deus. Essa é a maior tragédia que pode acontecer na vida de um cristão, até na vida de uma igreja. É você chegar num determinado ponto e você ter falta da presença de Deus. Você pode ter falta de tudo. Acredite, muitos de nós que estamos aqui hoje já passamos por situações muito difíceis e tivemos muita falta, muita escassez. E isso faz parte da vida. Mas o que nós não podemos jamais ter falta ou perder é a presença de Deus nas nossas vidas. E eu quero, dentro desse contexto e dessa resposta de Moisés, eu quero te levar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto da presença de Deus. Mas antes de nós entrarmos, eu diria, na loucura de Moisés e na beleza dessa resposta que ele dá para Deus, eu queria levar você a entender um pouquinho mais desse contexto, do que está acontecendo por trás de tudo isso e por que é que ele responde para Deus dessa forma. Na verdade, um pouquinho antes, Moisés havia subido no monte, e enquanto ele estava no monte, o povo construiu um bezerro de ouro para adorá-lo. Então, diante dessa situação, diante desse contexto todo, em que o povo, ele abre mão de adorar a Deus e adora um ídolo ali, colocado ali com um bezerro de ouro, Deus, ele toma uma decisão. E essa decisão que Deus toma, ela está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 2 e 3. Agora vamos voltar um pouquinho. Êxodo 33, versículos 2 e 3. Aqui começa exatamente a decisão que Deus tomou. E Deus diz assim: eu mandarei à sua frente o anjo, expulsarei do território os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que jorra leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo rebelde, e eu poderia destruí-los no caminho. Veja, Deus aqui acaba de prometer para esse homem e para esse povo que enviaria diante deles um anjo. E não só declara que enviaria um anjo para guardar, mas Deus declara que esses anjos, eles iam expulsar todos os inimigos daquela terra. Ele não só iria à frente, mas além de proteger eles, guardar eles, ele expulsaria todos aqueles inimigos daquela terra prometida. E não era uma terra qualquer, era uma terra que manava leite e mel. Imagine você receber uma proposta dessa. Olha, eu vou mandar um anjo adiante de você, e esse anjo, adiante de você, ele vai arrancar todo mundo daquele lugar, e você vai chegar lá, e você vai entrar naquela terra que mana leite e mel. Não é maravilhoso isso, querido? Não é o que muitos de nós queremos? Ou seja, a vitória, a proteção e o destino do sonho deles estava garantido, porque Deus havia ali garantido. Mas Deus, ele toma uma posição diante de tudo isso. Deus toma uma postura, ou ele impõe algo diante de tudo isso. E a imposição de Deus é: eu não irei com vocês. Eu estou garantindo que vocês vão entrar, eu estou garantindo que vocês vão desfrutar dessa terra maravilhosa, que vocês vão provar do melhor que existe ali. Mas uma coisa eu tenho que deixar claro para vocês:
eu não estarei com vocês. E diante desta colocação de Deus, diante desta posição de Deus, eu vejo que esse homem, Moisés, ele toma uma posição, e não é uma posição qualquer. Esse homem, ele toma uma posição que é muito radical, porque ele recusa a bênção, e ele recusa o destino final, a terra que mana leite e mel. Ele diz simplesmente: eu não quero. Ele está recusando as bênçãos e o melhor dessa terra, o que muitos de nós queremos, as bênçãos e o melhor dessa terra. Aliás, talvez é o que a maioria de nós estamos querendo. E ele toma essa decisão, ele recusa essa proposta de Deus por apenas uma coisa. Diga: uma coisa. Guarde essa palavra, uma coisa. Guarde essa palavra, uma coisa, porque lá na frente nós vamos voltar nela de novo. Diga novamente: uma coisa. E qual era essa coisa? A presença de Deus. Ele recusa o destino, ele recusa as bênçãos de Deus, porque para ele não faz sentido algum entrar na terra prometida sem Deus estar com eles. Agora escute o que eu vou dizer para você, guarde bem isso. Para Moisés, entrar na terra prometida sem a presença de Deus era o maior fracasso que poderia acontecer na vida dele. E eu quero dizer algo para você nessa noite, e ouça muito bem. Você pode conquistar muitas coisas, você pode realizar muitos sonhos, você pode até entrar na terra prometida, mas se a presença de Deus não estiver com você, me perdoe, mas você fracassou. Você fracassou, querido. É isso que Moisés está dizendo aqui. Não. Eu não piso naquela terra prometida se o Senhor não estiver conosco. Se o Senhor não estiver comigo, eu não entro naquele lugar. Eu rejeito aquele lugar. Mas quantos de nós não entendemos isso? Quantos de nós não vivemos isso? Esse homem, nós estamos diante de um homem que trocou tudo o que o mundo quer, tudo o que o mundo deseja, tudo o que o mundo corre atrás, simplesmente por apenas uma coisa: a presença de Deus. O mundo corre atrás do dinheiro, o mundo corre atrás do poder, o mundo corre atrás das coisas materiais, das realizações, quanto mais, melhor. Mas nós estamos diante de um homem que poderia ter tudo isso e muito mais. Ele abre mão de tudo isso por apenas uma coisa: a presença de Deus. A presença de Deus. E a minha pergunta nessa noite para você é: o que leva alguém a tomar uma decisão como essa? O que leva alguém a tomar uma posição como essa? O que leva alguém a ter uma postura dessa? De recusar tudo isso, de abandonar tudo isso, de tratar tudo isso como lixo, talvez até com palavras que o próprio apóstolo Paulo se manifesta lá na frente, como esterco. Por que? Como isso? Vamos entender um pouquinho mais sobre o significado desta presença. Vamos compreender um pouquinho mais esse significado da presença. No texto original hebraico, essa palavra presença, ela tem um significado, e o significado é panim. Panim, na verdade, significa rosto ou face. E o que quer dizer esse rosto ou face?
Na cultura, quando essas palavras que Moisés fala, menciona ali em Êxodo 33:3, na cultura daquela época que foi escrita, na verdade, essas palavras, esse panim representava algumas coisas. E uma delas é presença física. Presença física. Moisés não estava dizendo, nós queremos que alguma coisa nos acompanhe. Não. Nós queremos o Senhor andando conosco, no meio do povo, lado a lado. Um outro significado desta presença é intimidade. Alguém que você convive e se relaciona na intimidade. Um outro significado é comunhão, com quem você partilha o tempo todo, todas as coisas. Não é um estranho, é alguém que senta à mesa com você e você parte o pão com aquela pessoa. Você tem comunhão com aquela pessoa. Um outro significado é atenção total. Essa presença, ela também significa uma atenção total. O que Moisés estava dizendo é, Deus, eu quero a sua atenção total. Eu não quero parcial, eu quero total. Eu quero intimidade com o Senhor, eu quero a sua presença física andando do meu lado. Se possível até segurando na minha mão. Também significa acesso relacional direto. Então, traduzindo o que Moisés estava dizendo aqui, é que não importava para ele saber que Deus existia. O que Moisés está dizendo aqui é que não importava para ele saber que Deus tinha poder, exercia poder mesmo à distância. O que ele queria era um relacionamento face a face com Deus. Ele não queria saber se Deus existia, ele queria Deus. Ele queria viver Deus. Ele queria ter a companhia pessoal de Deus com ele. E isso é muito profundo, meu irmão. Quando nós paramos para pensar nisso, é muito profundo. Porque ele não queria saber que Deus existia, ele queria Deus do lado dele. E tem uma diferença muito grande aí, eu não sei se você consegue entender isso. E eu espero que ao longo desse mês você possa entender. Para Moisés saber não era o suficiente. Para Moisés saber que Deus existia não era suficiente. Para Moisés saber que Deus operava milagres não era o suficiente. A minha pergunta para você nessa noite, talvez a primeira é: saber para você já é o suficiente? Porque às vezes eu me vejo diante de uma igreja que está satisfeita em saber só que Deus existe, que está feliz por saber que Deus existe. Sabe, meu irmão, escute bem. Sabe por que nós não vemos mais milagres? Sabe por que nós não vemos mais curas? O poder de Deus sobrenatural sendo manifesto aqui na terra? Porque as pessoas estão satisfeitas em saber que Deus existe. E para elas isso é o suficiente. Às vezes nós precisamos vir aqui na frente, parecendo animadores de torcida, implorando para você sair do seu lugar e vir aqui na frente receber uma oração. A impressão que dá é que nós temos que fazer um apelo, pelo amor de Deus, você que tem um problema, sai do seu lugar e vem aqui receber uma oração, porque você está na casa de Deus. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus ressuscita, mas a impressão que eu tenho é que nós estamos aqui implorando para você sair do seu lugar, mas talvez você não entendeu ainda, e seja isso
Você acredita e é o suficiente para você. Ele existe, aleluia. E enquanto você estiver nesse lugar do Ele existe, aleluia, o que você vai desfrutar é de uma simples e fria religião, porque é isso que a maioria dos cristãos estão desfrutando nesses últimos tempos, uma fria religião. Eles vêm para a igreja e voltam para suas casas, muitas vezes até piores do que quando chegaram na igreja. E isso nada mais é do que religião, meu irmão. Porque se você viesse como Moisés para os cultos, desesperado para se encontrar com o seu Deus, louco para chamar a atenção do seu Deus, você jamais louvaria como você louvou hoje. Você gritaria, você pularia, você fazia loucuras aqui dentro. Mas não. Eu estou preocupado com o que o outro vai falar. Mas se eu sair gritando aqui dentro da igreja, o que vão falar? Se eu sair pulando aqui dentro da igreja, o que vão falar? E todo mundo vai falar isso. Continue fazendo isso. Continue fazendo isso. Talvez no dia em que Zaqueu subiu naquela figueira, tinha uns 200 ali do lado dele, desesperado para chamar a atenção de Jesus. Mas só ele teve coragem de se expor e subir naquela figueira. E aonde Jesus jantou naquela noite? Ou você está querendo que Deus saia de toda a autoridade e poder dele, vá no seu lugar, e você sentadinho aí, confortável, esperando ele te curar, meu irmão? Não, querido. Você precisa no mínimo se levantar e dar um passo de fé na direção de Deus, para que Deus possa operar algo na sua vida. Do contrário, você vai continuar vivendo isso que você está vivendo talvez hoje. Amém? Será que a sua bênção, escute bem essa pergunta, será que a sua bênção, ela não virou o seu ídolo? Porque talvez seja isso que aconteceu na vida de muitos. Estavam procurando por uma bênção e receberam a bênção, mas a bênção deixou de ser bênção e se tornou um ídolo. E ídolo nada mais é do que algo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Passear ocupa o lugar de Deus na sua vida? Então é ídolo. Pastor, por que você não veio na igreja, meu irmão, essa semana? É que eu fui viajar, pastor. E por que você não veio na igreja? Na semana seguinte, tá? Por que você não veio na igreja? É porque eu tinha um compromisso, pastor. Por que você não veio na igreja essa semana? Porque eu estava fazendo tal. Por que você não veio nessa igreja? Porque não sei o quê, porque choveu, porque não sei o quê. Meu irmão, isso tem nome. É ídolo. Porque se Deus estivesse em primeiro lugar na sua vida, estava chovendo pedra lá fora, mas você estava aqui dentro adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, exaltando ao Senhor, porque Ele é primeiro na sua vida. E a minha pergunta é essa: será que hoje você não foi abençoado e essa bênção se tornou um ídolo para você? O seu coração está nisso? O exemplo que nós já demos aqui 1 milhão de vezes, que você já ouviu 1 milhão de vezes, a casa na praia tão sonhada, que fez com que você se desviasse da casa do Senhor. O carro tão sonhado, que fez com que você não viesse mais na igreja. Deus acabou de te dar um carro novo, aleluia. Quantos querem receber um carro novo de Deus aí? Isso. Choveu, você é louco, vai parar lá naquele barro lá do lado de fora? Não vou nem tirar meu carro da garagem. Pronto, aquilo ali é ídolo. Porque o seu carro novo deveria ser para carregar um monte de gente para trazer na igreja. É o mínimo. Mas não, pastor, não. Eu não fui hoje porque está chovendo, então saí, acabei de lavar meu carro, está tudo com pretinha, não sei o que, puliu. Como é que 2 gotas de... Oh, você está doido, aquele lugar cheio de terra, pó lá. É ídolo, meu irmão. Escute bem, é ídolo. Agora pense no que eu vou te dizer. Pense bem no que eu vou te dizer aqui agora. Moisés, ouça bem isso, Moisés, ele preferiu o deserto com Deus do que a terra prometida sem Deus. Você tem noção do que é isso? Moisés escolheu ficar no deserto tendo Deus, do que ir para a terra prometida e não ter
a presença de Deus. E você? O que você escolheria hoje? O que você preferia hoje? Aliás, o que você está fazendo aqui hoje? Você está buscando um milagre? Você está buscando as mãos de Jesus para que Ele abra uma porta, para que Ele te faça um milagre, talvez uma cura, talvez um livramento? O que te moveu até aqui hoje? O que você está buscando no Senhor hoje? A terra prometida? Ou a presença de Deus? Querido, certa vez Jesus, ele foi na casa de duas irmãs, Marta e Maria. E ao chegar na casa dessas duas irmãs, ao entrar na casa dessas duas irmãs, Jesus, ele se assenta. E logo que Jesus se assenta, uma das irmãs se assenta aos pés de Jesus. E ela não arreda o pé dali. Ela não sai daquele lugar. E a outra irmã estava preocupada com os afazeres, correndo para lá e para cá, se preocupando com tantas coisas. E ela questiona Jesus. Ela diz: Jesus, o Senhor não vai fazer nada? Eu estou aqui fazendo um monte de coisas, e a minha irmã está aí sentada no seu pé, e o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai falar nada. E ele olha para aquela mulher, e ele a repreende, e ele diz: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma coisa basta. E Maria escolheu a boa parte. Lembra de uma coisa que eu disse agora há pouco a você? Olha aí, uma coisa novamente. Sabe, meu irmão, nós estamos correndo atrás de muitas coisas. O mundo está correndo, a igreja está correndo. Como eu acabei de falar no início, não tem nada errado nisso, acredite. Mas o grande problema é que nós estamos nos esquecendo de que mais importante do que coisas é a presença de Deus, é a pessoa de Deus nas nossas vidas. A bênção sem a presença não é presente, é distração. E se você receber um destino para que você vá, e a presença não estiver com você, não vá, querido. Não aceite, porque isso só tem um propósito: te distrair. A bênção sem a presença vai te distrair. E é o que eu vejo muitas vezes acontecendo dentro da igreja. Muitas pessoas distraídas com bênçãos. Aliás, hoje nem precisa de muitas bênçãos para as pessoas estarem distraídas, querido. Nós estamos vivendo num período que, olha, eu como pastor, eu me entristeço de dizer. Eu sei que tudo precisa acontecer, eu sei que a palavra de Deus precisa se cumprir, mas eu me assusto com o nível de compromisso que os cristãos têm tido com Deus. Na verdade, o que eu vejo é um interesse na pessoa de Deus. E talvez você esteja aqui nessa noite exatamente por isso, porque você tem um interesse. E eu volto e repito a você: você não está errado disso. O problema é colocar esse interesse à frente do abençoador.
E quando eu olho para um coração como esse de Moisés, e quando eu olho para uma atitude como essa de Moisés, eu vejo que esse homem, ele vive algo que eu e você, meu irmão, nós deveríamos buscar viver certamente nas nossas vidas, mas talvez não seja a sua prioridade hoje. Esse homem, ele viveu uma experiência sobrenatural. E por que ele viveu uma experiência sobrenatural? Porque ele partiu de um posicionamento ali, ali atrás, quando ele diz para Deus, no versículo 15: se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Agora, olha que coisa linda, meu irmão. Vamos um pouquinho para frente, no versículo 17. O Senhor disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque tenho me agradado de você. Eu o conheço pelo nome. Olha o que esse homem ouve do próprio Deus: eu tenho me agradado de você. E eu não só tenho me agradado de você, Moisés, mas eu te conheço pelo nome. E acredite, meu irmão, esse é o maior sonho da minha vida. Esse é o maior sonho da minha vida. Um dia poder ouvir do meu Deus palavras como essa. Mas acredite, o fato desse homem, ele ter um coração que queimava pela presença de Deus, que ardia pela presença de Deus, que só queria a presença de Deus, ele não se contenta com essa conversa não, e ele toma uma posição um pouco mais ousada ainda. Olha o versículo 18, Deus abriu a guarda para Moisés aqui, entendeu? Deus está dizendo para ele: eu tenho um carinho muito especial por você, Moisés. Você e eu, Moisés, esse desejo que você tem por mim, meu filho, eu abro meu coração. E Deus abriu, e olha o que Moisés faz. Moisés então vê aquela possibilidade, e ele fala assim: peço que me deixes ver a sua glória. Oh! Sabe o que me entristece? O que me entristece é que talvez muitos aqui iriam pedir casa, carro, dinheiro, fama, poder, um monte de coisa, mas a única coisa que não pediriam era essa presença e essa glória. Deus, eu quero casa, eu quero carro, eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero um emprego maravilhoso, eu quero tudo, eu quero isso, eu quero aquilo também, eu quero tudo isso. Era como se estivesse dizendo assim para Deus: a única coisa que eu não quero e que não tenho interesse é na sua glória, é na sua presença, porque o que eu quero não tem a ver com o Senhor, o que eu quero ver tem a ver com as mãos do Senhor, tem a ver com as mãos do Senhor, o que elas podem fazer. E esse é o grande problema. Lembra o que Marta fez? Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Marta, uma coisa basta, e Maria escolheu a boa parte. E quantos de nós estamos escolhendo essa boa parte? Quantos de nós estamos escolhendo essa uma coisa? Quantos de nós estamos dando prioridade a essa uma coisa? Agora olha que lindo o que acontece no versículo 21 até o versículo 23. Então ele fala: deixa eu ver a tua glória. E quando você, presta bem atenção no que eu vou dizer para você, quando você é amigo íntimo de Deus, quando você ama ardentemente a presença de Deus, quando você anda lado a lado com Deus, quando você é alguém que almeja a presença de Deus, e você abre a sua boca, e você fala com Deus, Deus para te ouvir, e te responde, meu irmão. Você não está entendendo?
Sabe por que talvez muitas vezes a sua resposta, ela não é, você não tem essa resposta, ou talvez você acha que não é ouvido, porque talvez você é um estranho para Deus, mas esse homem não. Ele faz um pedido inusitado. Era mais ou menos assim: Moisés, pede o que você quiser. Você não entendeu, Deus? Eu não quero nada. Eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou pedir nada. Eu só quero a tua presença, Deus. Eu só quero a tua presença. Eu não quero carro, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, porque isso para mim é porcaria. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é tudo que eu quero. Eu não vou sair daqui sem a tua presença. E olha o que ele responde. O Senhor prosseguiu: contudo, era mais ou menos Deus fazendo assim, que nem eu fiz aqui agora, coçando a cabeça e falando: meu Deus, eu acredito que Deus tinha mais cabelo que eu, aleluia. Mas, enfim, contudo, fique nessa pedra ao meu lado. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que tenha acabado de passar. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Meu irmão, olha o que está acontecendo aqui. Deus atende o pedido desse homem. Deus faz uma manobra para que esse homem pudesse pelo menos desfrutar de uma presença sobrenatural. E eu imagino o que era poder ver as costas de Deus. Eu imagino que esse cara ficou 3 meses sem nem piscar o olho, do que ele desfrutou ali da presença de Deus. Agora deixa eu te trazer algo muito importante. O que Deus fez foi algo que Deus ainda quer fazer até hoje. Deus escondeu Moisés. Escute bem, Deus escondeu Moisés na fenda de uma rocha. E se nós trazermos para os nossos dias de hoje, o que é a rocha para nós? Diga: Jesus é a rocha. Diga assim: Jesus é a rocha. Isso. E o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite é exatamente onde Ele quer me esconder e quer te esconder: em Cristo, meu filho, em Cristo, minha filha. Porque quanto mais você estiver escondido em Cristo, mais você verá a glória de Deus. Quanto mais você estiver escondido em Jesus, mais você vai desfrutar da presença de Deus. Quanto mais você se esconder em Jesus, mais você vai desfrutar das coisas do céu. É em Jesus, a rocha. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso que está disponível para mim e para você? E o que eu quero dizer para você nessa noite, mais uma vez, é que você pode almejar sim muitas coisas, mas cuidado, para você não chegar lá na frente com muitas coisas, com muitas bênçãos, mas sem o seu abençoador. O maior fracasso de um homem, o maior fracasso de uma mulher de Deus, é não ter a presença de Deus. E você pode estar na igreja e não ter a presença de Deus. Você pode frequentar cultos e não ter a presença de Deus.
Você pode entrar e sair da igreja e não ter a presença de Deus. Acredite nisso. E talvez você esteja olhando para mim aqui nessa noite e dizendo assim: sabe, pastor, eu não estou nem entendendo o que você está falando. E eu quero chamar a sua atenção. Talvez você não precise entender muito do que eu estou te dizendo, mas uma coisa você precisa entender: a presença de Deus na minha e na sua vida é algo inegociável, ou pelo menos deveria ser. Não há carreira, não há dinheiro, não há fama, não há poder que se compare a ter o próprio Deus andando ao teu lado. Paninho, a face de Deus com você. Onde você tem andado? Deus tem andado com você. O que você tem feito? Deus tem estado com você. Pessoal do louvor, pode se organizar aqui, por favor. Talvez você esteja aqui nessa noite e a sua bênção acabou virando o seu ídolo. Talvez você seja essa pessoa. Sabe, talvez você esteja aqui nessa noite e você é alguém que de alguma forma no meio do caminho você se perdeu. Talvez você seja alguém que esteja vivendo uma vida em que a presença de Deus não é algo que te atrai. Aliás, você vive muito bem sem a presença de Deus. Você toca a sua vida muito bem sem a presença de Deus. Aliás, a impressão é que Deus nem faz parte da sua vida, das tuas escolhas, das decisões que você tem tomado. E por que eu estou dizendo isso? Porque, pode subir, pessoal. Porque, infelizmente, isso tem se tornado algo muito comum. Sabe, querido, nós deveríamos ter cultos que ninguém saía por aquela porta enquanto Deus não se derramasse dentro desse lugar. Nós deveríamos ter culto de homens e mulheres gritando, enlouquecidos, berrando, para que Deus se manifestasse no nosso meio. Nós deveríamos sair dos cultos em prantos, em crise, conosco mesmo, por vermos pessoas sendo tomadas por Deus, e nós saindo da mesma forma que nós entramos, ou até pior, olhando, e quando sai, e ainda, escute bem, e peca, porque a hora que entra no carro já está falando mal do outro. Acabou de entrar no carro, você viu a roupa que o outro estava, você viu o que o outro fez, você viu não sei o que lá. Isso aí, meu irmão, desculpa, querido, é uma realidade. Agora, a minha pergunta para você é: você vai continuar vivendo isso? Sabe, irmãos, cultos aonde as pessoas estão ali cronometrando no relógio o horário que o pastor termina o culto. Meu Deus, o pastor não termina o culto. Meu Jesus amado, isso aqui precisa acabar. Quando na verdade o negócio deveria estar virado no girai aqui dentro. Nem culto nós tínhamos. A hora que o louvor começou a tocar, nego voando para todo quanto é lado, arrebentando tudo aqui. Sabe quando nós vamos ver isso? Eu não sei se nós vamos ver mais isso. Porque infelizmente nós não estamos muito interessados na presença de Deus. Nós estamos interessados nas mãos dele. E nós viemos aqui para buscar o que ele tem para nos oferecer, e não ele. Agora escute, meu irmão, você pode chegar no final da sua vida e ser um grande fracassado e uma grande fracassada, se você chegar no final da sua vida e Jesus não estiver ao seu lado. Eu quero perder tudo,
mas eu não quero perder jamais a minha presença, a presença de Deus na minha vida. Eu abro mão de qualquer coisa, mas eu não abro mão da presença de Deus. Eu abro mão de tudo, mas eu não abro mão da presença de Deus na minha vida. E talvez você esteja aqui nessa noite e você simplesmente seja alguém que conhece Deus, mas de ouvir falar só. Você sabe que Deus faz milagre porque você ouviu o João falando que Deus fez milagre não sei na onde. Você sabe que Deus fala porque você ouviu o outro falando. Você sabe que Deus faz isso porque você ouviu o outro falando que Deus faz. Mas Deus nessa noite está querendo dizer para você: eu não quero que você me conheça pela boca dos outros. Eu quero me apresentar a você nessa noite, e eu quero que você me conheça, e eu quero te chamar pelo nome, e eu quero que você me chame pelo nome. Assim como Deus, Ele estabeleceu no jardim do Éden um lugar de encontro com Adão. Depois do Éden, em Êxodo, Deus instituiu os tabernáculos, porque Deus nunca quis sair do meio do povo. Aonde estava o povo, Deus estava com eles, porque Deus sempre quis estar no meio das pessoas. Deus ama estar no meio das pessoas. Deus está desesperado para descer nesse lugar e fazer coisas sobrenaturais aqui. Mas eu e você, a impressão que temos é que não queremos. Você quer ver Deus hoje, face a face? Então grite, então pule, então chame. E você vai ver, se você não verá Ele, Deus face a face. Mas talvez você esteja aqui olhando e dizendo: vamos, pastor, acaba, porque eu quero ir para casa comer uma pizza, assistir um jogo. Eu não sei o que você quer fazer. E está tudo bem, meu irmão. A escolha é sua. O que eu estou fazendo aqui nessa noite é dizendo para você, para que você se cuide, para que futuramente você não olhe para a sua vida e você diga: eu construí muitas coisas, mas eu perdi a presença no meio do caminho. Não há dinheiro, não há nada que se compare à presença. Havia uma terra que manava leite e mel. Você tem noção do que é uma terra que mana leite e mel? Você tem noção dos frutos que havia naquele lugar? Você tem noção da paz que havia naquele lugar? Você tem noção do que Deus preparou para aquelas pessoas? Você tem noção do lugar que eles estavam chegando? E um homem diz: eu não piso nesse lugar se o Senhor não pisar comigo. Eu não entro nesse lugar se o Senhor não entrar comigo, porque para mim não me interessa lugar, para mim interessa a sua companhia, Deus. E acredite, meu irmão, para você não interessa lugar, interessa viver nessa terra com um grande amigo chamado Jesus. É esse que você precisa. O seu maior amigo precisa ser Jesus. Jesus é Ele que você precisa ter como seu melhor amigo, o seu conselheiro, aquele que te abraça todos os dias, que está do seu lado em todo o tempo. Tomar a decisão de não colocar a bênção no lugar do abençoador, priorizar a presença acima de qualquer conquista, é essa decisão que nós deveríamos tomar nessa noite. Apague a luz, por favor. Lembre, Moisés escolheu o deserto com Deus ao invés da terra prometida. Agora ouça o que eu vou dizer aqui para você. O tempo em que eu mais vi Deus face a face foi o tempo em que eu passei pelo deserto. Meu querido irmão, como eu via Deus face a face, porque eu buscava Ele com uma intensidade tão grande, porque eu buscava de todas as formas e de todas as maneiras, e ali eu me deleitava no Senhor. As notícias eram difíceis, os problemas eram grandes, mas nada nos abalava, porque o Senhor era a nossa força, o Senhor é o nosso socorro bem presente nos momentos de aflição. E nessa noite, diante de tudo que foi dito aqui, eu espero que você tome uma decisão. Nós vamos ser ministrados por uma canção, e enquanto essa canção vai sendo ministrada,
Eu quero que você tome uma decisão aí no seu lugar. Eu não posso decidir por você. Eu não posso fazer essa escolha por você. Mas uma coisa eu posso dizer: o mesmo Deus que estava com Moisés está aqui hoje, nesse lugar. E se você clamar o nome dele, certamente ele virá e tocará a sua vida hoje. E se você quiser sair do seu lugar, se você quiser se ajoelhar, você está na casa do seu pai, não se envergonhe, não se preocupe com as pessoas que estão do seu lado, mete o pé na cadeira, meu irmão, e vai para a presença de Deus. Não tenha medo, não se envergonhe, porque você é tão tímido.